Aí galera, 31 de outubro, 10h40 da manhã. Intervenção militar começou, hein? Aí ó, vocês acham? Sou eu que tô falando aí. Salve família, encarando aqui, quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, quero falar pra vocês aqui de um assunto que tá chamando muita atenção da mídia e que eu já tô vendo o cenário que tá se passando. Veja, eu vou colocar aqui, tá nas principais fontes de informação da internet inteira. Aqui mesmo essa matéria da OPC News e escuta o que eles falam. 13 horas após o Tribunal Superior Eleitoral ter confirmado a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República, Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o resultado. Jornalistas aguardavam manifestação de Bolsonaro em frente à residência oficial na noite de domingo, mas até a última atualização dessa matéria não havia previsão de declaração do presidente. É a primeira vez, né, família, que isso acontece, um presidente não falar nada depois do resultado, e é estranho isso, né? Aqui a Band também fez, ó. Bolsonaro desrespeita inclusive apoiadores com silêncio, né? E a matéria da UOL, ela chega mais ou menos na conclusão que eu tô tendo. Silêncio de Bolsonaro preocupa, mas não ameaça a vitória de Lula, diz Marina Silva. A questão aqui é: o silêncio de Bolsonaro preocupa. Por que preocupa? Certo? Como e por que preocupa? Essa é a pergunta. Agora, eu vou deixar para responder para vocês daqui a pouco, porque o império bolsonarista, e se tem uma coisa positiva em o Bolsonaro ter perdido, apesar da gente ter feito de tudo, né? Usamos aqui o nosso espaço para tentar conscientizar as pessoas de que o Bolsonaro era um mal menor, né? O Lula era muito pior, a gente tentou fazer a nossa parte aqui, mas tendo consciência que o Bolsonaro nunca foi um bom presidente. E o pior de tudo, família, foi que um cara como ele, um político velho, viciado em certas coisas, em certos hábitos, na sua maneira de agir, precisava ser cobrado, precisava que o povo ficasse em cima. E o povo não ficou em cima por causa de pessoas como o Caio Coppola, que agora já começa a desmoronar o castelo de areia bolsonarista. Literalmente esse pessoal construiu o seu castelo de areia na beira da praia. E assim como acontece com uma criança, com um artista que fica ali o dia inteiro fazendo, passa a manhã inteira levando o sol construindo um castelinho de areia, a maré enche e desmancha tudo, e quando você olha, parece que nunca foi feito qualquer coisa ali, fica do jeitinho que era antes de aquilo aparecer. E com Caio Coppola e com outros bolsonaristas nós vamos testemunhar isso. E talvez eles sejam até mais culpados do que o próprio governo, família. Porque se esses homens usassem a influência, a inteligência que eles têm para conscientizar o povo, para fazer o cidadão comum entender que político tem que ser cobrado, seja ele quem for. O povo ficando em cima, se nós tivéssemos feito igual fizemos com o governo da Dilma, que inclusive levou ao impeachment dela, eu tenho certeza que hoje o Bolsonaro não estaria na situação que ele está, e a gente vai comentar isso. Eu tenho certeza que nós estaremos todos nós comemorando aí o progresso do nosso país e ele comemorando aí o segundo mandato. Mas não quis fazer assim, e aí, meus irmãos, já começa aqui a desmoronar, ó. Essa matéria tá na Metrópolis, como você viu, tá em várias outras, né? UOL, Jornal Opção, Isto é Independente, Diário do Nordeste, Metrópolis, então... Vamos lá, ó. Ex-CNN, Caio Coppola é demitido da Jovem Pan após um ano. Bacharel em Direito voltou à Jovem Pan no ano passado, após um período na CNN, no quadro Liberdade de Opinião. Aqui tá 4, né? Liberdade de Opinião, mas eu acho que é quadro. Matéria de 31 de 10 de 2022. Caio Coppola foi demitido da Jovem Pan após um ano de contrato. Ele voltou à empresa ano passado, depois de ser dispensado pela CNN Brasil, onde integrou o quadro Liberdade de Opinião. De acordo com Ricardo Feltrin, colunista do Splash Wall, o principal motivo do desligamento seria uma crise de estrelismo pelo pouco conteúdo gravado, além de o jornalista ter tirado férias pouco tempo depois de ser recontratado, né? Isso aqui é desculpa para boi dormir. Isso aqui eu acredito que já é o PT mexendo os pauzinhos, certo, família? Você sabe que a Jovem Pan está na mira do STF e eu acho para amenizar as coisas, né? A primeira cabeça já rolou.
Que o cara se sente uma estrela não é de hoje, sempre foi assim, ele não mudou a postura dele, ele é sempre o mesmo cara. Aí então por que essa demissão agora? Eu duvido que isso aqui teria acontecido se o Bolsonaro tivesse saído vitorioso. E aqui eu não tô pra passar pano pra ninguém, aqui a gente tá pra bater a real, doa quem doer. Isso aqui é que é a realidade. Agora, além disso, família, tem um assunto bem intrigante que, se for verdade, vai ser mais um canalha desmascarado. Porque olha só, nos bastidores da sede da Jovem Pan, há ainda rumores de que Caio estaria enfrentando graves acusações por parte de uma ex-namorada envolvendo a filha dela, a filha essa que é de menor. Então, meus irmãos, será que isso aqui é verdade? Eu espero que realmente não seja, senão, meu irmão, é cair demais, literalmente. Coppola trabalhou na Jovem Pan até 2019, quando aceitou o convite para integrar a equipe da CNN Brasil. 2 anos depois, o bacharel em Direito foi demitido sob a justificativa de que a edição vespertina do quadro em que ele trabalhava seria suspensa. Logo, a Jovem Pan o convidou para retornar à empresa e fazer participações no canal pago da Jovem Pan News, com o boletim do Coppola. Aqui encerra a matéria, né? Então, meus irmãos, se tem uma coisa boa, a única coisa boa, talvez, da derrota do Bolsonaro, seja ver esse império, né, construído aí de barro, de cocô, de estrume, desmanchando, derretendo literalmente. A gente vai ver isso aqui acontecer com vários bolsonaristas, você pode ter certeza disso. Esse pessoal que pegou aquele tiozão, aquele cara trabalhador, pessoal mais humilde e convenceu de que Bolsonaro era um tipo de salvador, de santo, né? Eu vi agora falar também outros boatos dizendo que a própria esposa dele eu não conferi, né, mas deixou de seguir ele nas redes sociais. Então, meu irmão, se isso aconteceu, será que vem uma separação aí? É triste, né, que esses homens, apesar do poder que aparentam ter, esquecem que o mais importante, meus irmãos, não é isso. Né? Você vê que esse pessoal, eles vivem muito num relacionamento que envolve interesse. Não há amor de verdade, há um sentimento de que eu gosto de fulano porque fulano me proporciona uma posição social, fulano me proporciona coisas que eu não teria sozinho. E isso é muito triste, família. Vocês lembram daquele filme O Todo-Poderoso? Tem uma parte do filme, que é aquele filme com o Jim Carrey, né? Que ele explica para o Jim Carrey, né, no caso o ator aqui fazendo o papel de Deus, e ele diz a Jim Carrey que algumas das pessoas mais felizes da Terra não são as mais ricas e poderosas. São as que muitas vezes terminam o fim do dia todas suadas. Né? E uma mensagem muito bonita que o filme passa e que a gente vê na prática. Às vezes você vai em um sítio, né, você vê tantas pessoas pobres ali que tem o seu de comer, né, não falta nada, tem a fartura do seu próprio trabalho, porém tem uma vida simples. E elas são felizes, estão sempre sorrindo, estão sempre bem-humoradas. Isso é bem comum você ver, é mais fácil você ver isso do que entre os milionários. Que assim como o Bolsonaro aqui com a esposa, né, é sempre essas caras amarradas, né, família, aquelas poses. Eu sei que o meio social às vezes exige isso, né? A roupa, se você tá mal penteado, vão falar. Se você tá com uma roupa mais ou menos, vão falar. É triste esse meio. E é isso que a gente não tem vontade, é isso que a gente não quer pra nossa vida, né? Falando assim pessoalmente, família. Agora, o assunto do vídeo que eu disse a vocês, que o que eu acho que tá acontecendo com o Bolsonaro agora, é que ele literalmente tá entre a cruz e a espada. O Lula, como eu falei no último vídeo, para ter governabilidade, precisa desmoralizar a imagem do Bolsonaro. E para fazer isso, ele precisa prendê-lo. Para que as pessoas passem a ter vergonha de dizer eu sou conservador, eu sou bolsonarista. Ele precisa fazer a mesma coisa que foi feito com ele. Onde há alguns anos atrás, ninguém tinha coragem de dizer que era petista. Eu lembro do Haddad elogiando a Lava Jato. Vocês lembram disso? Fernando Haddad, um poste do PT, estava elogiando a Lava Jato. Vê o que eles falam hoje em dia, né? Eu lembro do Boulos também, dizendo que a prisão do Lula precisava ser feita. Quer dizer, os próprios ratos abandonando o barco. Quando um barco afunda, família, principalmente aqueles barcos antigos, né, que era de madeira, a pessoa via de longe, porque os ratos começavam a nadar. Eram os primeiros a pular do barco quando sentiam que ele ia afundar. Então, da mesma forma que aconteceu com o PT, agora vai acontecer com o Bolsonaro e mais, né? Há rumores, as más línguas, vamos dizer, os fofoqueiros dizem que na época de deputado, o Bolsonaro deu umas deslizadas, sabe, família? Recebeu dinheiro de uma coisa, recebeu dinheiro de outra. E isso nunca foi investigado porque ele sempre teve fórum privilegiado e não foi coisa grande. Mas se mexer, família, isso é igual a estrume. Quanto mais você mexe, mais fede. E o Lula já deixou claro que vai fazer isso. O próprio Bolsonaro, como eu citei também no outro vídeo, disse que, né, pegou o papelzinho e mostrou assim, olha, você tem aqui um plano para me investigar, né? No último debate, prender a turma do Bolsonaro, prender o Bolsonaro. E o Lula disse, não, isso é um memorando.
citei isso no outro vídeo. E ele falou já em alto e bom som que vai tirar todos os sigilos dele e ele vai provar se é honesto mesmo. E acredito que isso precisa ser feito, porque com o Bolsonaro solto, com a diferença pouca que foi os votos, ele não vai conseguir governabilidade. Então ele precisa destruir essa ideia conservadora. E o próprio Bolsonaro, família, está sendo vítima dele mesmo. Se ele tivesse sido um homem fiel aos seus princípios, não tivesse traído o seu próprio público, se aproveitando, infelizmente, da burrice de muitos, da gadice, hoje ele estaria comemorando aí a sua reeleição com folga, né? Mas como ele traiu as suas próprias ideias, as suas convicções, como por exemplo as empresas estratégicas que a gente falou aqui, hoje ele está pagando aí o preço de tudo que fez. E nesse momento eu imagino que tem pessoas fortes do exército, pessoas que realmente o apoiam, e ele está perguntando, olha, será que tem a possibilidade de a gente questionar esses resultados das eleições? Motivo real ele teria, que no caso foi as isenções de rádio. Você viu que o Nordeste praticamente deu a vitória. E isso por quê? Porque as pessoas aqui, a principal fonte de informação delas é o rádio. O Nordeste é uma região pobre. Então as pessoas, muitas delas, passam o dia ouvindo o rádio. Sendo assim, os programas de rádio deram muito mais vantagem ao PT, ignorando inclusive a lei, a ordem, porque as propagandas são distribuídas de formas igual, né, determinada pelo TSE. E já saiu tanto certo para cada rádio. E eles não seguiram esse roteiro. Eles simplesmente fizeram propaganda pro Lula e espalharam fake news. Fake news do tipo que ia tirar o 13º, que Bolsonaro era contra o trabalhador, isso e aquilo. Absurdos e mais absurdos. Então, quando o Bolsonaro contratou as duas auditorias, foi constatado, né, nas duas auditorias isso, o TSE simplesmente ignorou e fez como se nada tivesse acontecido. Então eu imagino que baseado nisso, ele deve estar vendo nesse momento a possibilidade de não aceitar o resultado. E sabe as consequências que viria sobre isso, porque o próprio Joe Biden já disse que o presidente exige, né, que se respeite os resultados das eleições. Então o mundo todo está voltado, eu nunca vi uma coisa tão rápida. Quando saiu o resultado das eleições já foram dando os parabéns a Lula. Quer dizer, estava o mundo todo de olho no Brasil. E isso é justamente para inibir qualquer ação do Bolsonaro. Então ele deve estar nesse momento pensando o que é pior. Ele tentar um golpe, repugnar, baseado nisso que eu citei, as eleições, não aceitar o resultado, aproveitar esse pessoal que está aí já sem rumo, né? A gente mostrou também nos vídeos mais cedo os caminhoneiros querendo parar, e isso sem liderança. Imagina se ele aparece e lidera esse povo. Então ele está colocando tudo na balança, família, porque ele sabe que agora é cruz ou a espada. Se ele não faz isso, passa a faixa presidencial, numa boa, em menos de um ano ele também será preso por conta desses esqueminhas que será investigado, e agora qualquer juiz pode investigar. Em 3 décadas, essa vai ser a primeira vez que o Bolsonaro vai ficar sem fórum privilegiado durante esse período aí de 3 décadas. Então ele tá realmente no mato sem cachorro, família. Tá naquele jeito que o cara quer peidar e sair voando com peido. Uma situação muito difícil que ele mesmo se colocou. E serve de exemplo para todos nós, meus irmãos. Nunca trai os seus valores, nunca trai os seus princípios, não importa o que esteja em jogo. Seja fiel a você mesmo, seja fiel a Deus. E para o povo fica aí, né, que não se deve idolatrar homens. Ainda mais homens, né, meus irmãos, que faz a vida toda dentro da política, se juntando com corruptos, e etc, etc. Se o Bolsonaro, repito, não tivesse votado aí quase 400 vezes com o PT, não tivesse entregado as empresas estratégicas, como ele mesmo dizia, eu acho que o resultado teria sido outro, família. Mas enfim, talvez, meus irmãos, apesar de o mal maior se chamar Lula nesse caso, talvez isso seja bom para o Brasil. E eu vou dizer a você o porquê. Se houver aquela conscientização que houve em 2014, quando nós impeachmentamos a Dilma, se nós entendermos que político tem que ser cobrado, temos que ficar de olho em cada coisa que esse cara vai propor, o tal do Lula, e tá pronto para protestar, independente da vontade dele, eu acredito que ele não terá o espaço, ele não vai aprovar aberrações como o Bolsonaro fez, destruindo a Lava Jato e ainda gritando em alto e bom som e aos sons de mito. O cara dizendo, eu vou acabar com a Lava Jato, depois não tem corrupção, e o povo mito, em vez de cobrar, dizer que é isso, vagabundo. Então tudo isso, meus irmãos, talvez seja Deus escrevendo certo por linhas tortas. Talvez o Lula seja o começo do despertar verdadeiro da nação. Sem idolatria dessa vez.
Então isso pode ser muito bom. Como eu disse a vocês, nós não podemos perder a fé, pois servimos a um Deus de vitória. E a nação que dobra seus joelhos, meus irmãos, não tem nada a temer. Basta a gente se unir, parar de ficarmos um contra os outros. Ah, o culpado é aquela área, ah, o culpado é o outro. Não, vamos parar com isso. E vamos entender, meus irmãos, que nós precisamos agir. Precisamos ficar de olho e fazer por onde. É só isso. E aí o Brasil, um dia, com esse pensamento e com essa luta, vai chegar no seu lugar merecido. Que essa é realmente a terra rica que emana leite e mel. Enfim, família, deixa aí tua opinião se você concorda comigo que o Bolsonaro nesse momento deve estar decidindo se tenta fazer as coisas mais tranquilas e espera o julgamento e enfrenta, pensando já numa próxima reeleição depois de 4 anos, ou se realmente dá o golpe, faz a intervenção militar. Enfim, deixa aí o que você acha, né? Eu vou repetir o vídeo que a gente viu aí no começo, porque se trata disso, né? Tem pessoas que já estão vendo o movimento do exército, eu acho que não tem nada a ver, mas enfim, eu encerro o vídeo com esse vídeo, tá certo? E você deixa a sua opinião aí. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e fui. Aí, galera, 31 de outubro, 10h40 da manhã, intervenção militar começou, hein? Aí, ó, vocês acham? Sou eu que tô falando aí.